Nesse mês, no dia 13, o mangaka Yoshiharu Tsugi faleceu. Para quem não conhece ou nunca ouviu falar, ele foi uma figura central no movimento Gekiga. Movimento esse que buscava ampliar o mangá a um patamar mais artístico e a um público mais adulto, no final dos anos 50 e durante os anos 60. Recentemente eu postei um vídeo aqui sobre Vida à Deriva, um mangá de outro autor chamado Yoshihiro Tatsumi. Esse mangá me deixou fascinada sobre a história do mangá porque conta o surgimento do Gekiga, que, como eu falei, é mangá para adultos e foi um dos pontos de partida do seinen. Nesse mangá, Yoshihiro Tsugi é mencionado, eu li uma breve biografia dele e alguns dias depois veio a notícia de que ele faleceu. Então eu senti necessidade de ler a obra mais famosa dele, que inclusive é autobiográfica e se chama O Homem Sem Talento. Basicamente, ele criou o gênero de quadrinhos autobiográficos chamado Watakushi. Para compreender esse caráter autobiográfico de suas obras, é importante considerar o contexto. A sua infância foi marcada pelo período de humilhação no Japão, após a Segunda Guerra Mundial. Aos 4 anos ele perdeu o pai e a família então passou por uma série de dificuldades financeiras. Como muitos outros mangakas da época, ele era encantado pelo Osamu Tezuka e pelo cinema, principalmente os filmes do Kurosawa, e ele encontrou no mangá uma forma de ascensão a partir dos 16 anos, algo que ele pudesse reivindicar como dele. Conforme eu fui pesquisando brevemente sobre a biografia desses autores, muitos que foram esquecidos inclusive, eu percebi que eles levavam muito a sério, era um plano de vida pra eles. Ai, eu me emociono falando disso. Havia nesses mangakas, nele inclusive, um desejo de ultrapassar o status infantil do mangá. E foi no Gekiga que ele encontrou esse caminho. Ele tem um psicológico fragilizado e ser considerado uma pessoa difícil de lidar, a trajetória dele passou por várias instabilidades. O trabalho dele não foi plenamente reconhecido pelo público, então ele não tinha um retorno financeiro compatível e sustentável a longo prazo. Ele chegou a uma situação de extrema pobreza, inclusive ele vendia sangue para hospitais. Uma das coisas que permitiu o reconhecimento dele foi, aos 28 anos, colaborar com a revista Garo. Era uma revista de antologias, de mangás alternativos, e justamente com esse teor mais artístico. E é nesse contexto que ele passou a experimentar e consolidar o Watakushi Manga. E então, depois de muitas dificuldades, em 1985 ele publica sua última obra, O Homem Sem Talento. Ele já tinha se afastado do mercado editorial e ido viver às margens do rio Tama com sua esposa, e o mangá, como a vida dele, retrata a vida de um ex-mangaka. O protagonista tenta sobreviver vendendo pedras coletadas no rio, obviamente sem sucesso algum. Ele já havia tentado outros caminhos, o mercado de antiguidades, o conserto de máquinas fotográficas e até o próprio mangá, que era o seu verdadeiro talento. Ele mostra essa preocupação com o Japão em transformação, cada vez mais influenciado pela cultura ocidental, principalmente dos Estados Unidos, o individualismo americano se sobrepondo ao espírito coletivo. O resultado é uma obra atravessada por reflexões melancólicas, ainda mais comoventes quando se considera o seu caráter autobiográfico. Porém, diferente do nome, é inegável que Yoshiharu Tsugi foi um homem de imenso talento, capaz de transformar e marcar o meio do mangá.